noite, boa noite. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Nesse domingo, Dia das Mães. Começando com a Ave Maria, a nossa Mãe Santíssima, que sempre está conosco, nos acompanhando, nos abençoando. Essa Mãe amorosa, misericordiosa. Que possamos, como sempre fazemos, agradecer sempre por todas as bênçãos, todo o amparo que recebemos dela, do nosso irmão maior Jesus. São exatamente 19 horas, como sempre fazemos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a essa Mãe maior, de plenitude, de amor incondicional e comensurável, rogando o amparo, a proteção para mais esse momento do Evangelho, rogando que a luz, que a paz desses benfeitores amigos adentrem cada ambiente, cada lugar onde o irmão se conectar, que possamos estar receptivos a todas essas bênçãos de amor e paz. Que nas nossas águas o medicamento invisível seja colocado, e enquanto fazemos a leitura do Evangelho, que possamos receber essas benesses do plano espiritual, que sempre está a postos e que sabe as nossas reais necessidades. Muitas vezes nem sabemos pedir, mas esses benfeitores amigos estão nos protegendo, nos cuidando, evitando muitas vezes de sabores maiores, derramando sempre sobre nós as bênçãos de amor e paz. Desejando a todas as mães um final de domingo abençoado, uma semana de paz e amor, de união em seus lares, com seus amores. Que assim seja. Como sempre fazemos, te convidamos, Mestre Jesus, e aos benfeitores amigos, para ficarem conosco em mais este Evangelho no Lar. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo, meu irmão. Hoje, para quem gosta de nos acompanhar, vamos falar um pouquinho do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E nos diz o Evangelho o que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Isso também está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Boa noite, Vilma, Marlene. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. E o item 2 nos diz assim: a incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. E o nosso roteiro sistematizado nos diz assim: o que se deve entender por pobres de espírito são aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento
a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Os pobres de espírito não são os fracos de inteligência, mas os humildes. Um bom tempo antes de estudar a doutrina, nós achávamos que alguém, às vezes, ignorante, alguma coisa assim, a gente chamava, fulano é pobre de espírito. Às vezes era desprovido de inteligência, né? A gente falava, fulano é pobre de espírito. Sem saber que quando chamamos alguém e dizemos que alguém é pobre de espírito, estamos elogiando. E se alguém é evoluído, por quê? Porque se alguém é humilde, é isso que significa. E a gente, na nossa ignorância, pensava justamente o contrário. Achávamos que estávamos rebaixando alguém, dizendo que ele era pobre de espírito. E Jesus nos esclarece justamente o contrário. Não são os fracos, né? Os pobres de inteligência, mas os humildes. Né? Uma virtude que, para nos aproximarmos dele, se faz necessário. Não podemos ser orgulhosos, precisamos ser humildes. E por reino dos céus, o que devemos entender é um estado de felicidade plena, de doce paz e deleitosa alegria espiritual. O reino de Deus não é necessariamente um lugar especial, mas principalmente um estado de espírito. E por que são bem-aventurados os pobres de espírito? Porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas os faz lutar por aquilo que lhes falta. E esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguir maior progresso espiritual. Não tendo orgulho a turvar-lhes a visão, percebem melhor suas carências e possibilidades. Então, e nos diz aqui, os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade que veem nas coisas divinas, como que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares concentrados em sua pessoa não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos. Sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles, seu julgamento é inapelável. Quem não conhece, queridos irmãos, alguém assim, que acha que sabe tudo, que é dono da verdade, e não importa mais nada? Alguns creem em Deus, outros não. Mas é sempre o orgulho comandando. Aqui nos fala daquele que se acha o Todo-Poderoso,
e não acredita na divindade. Mas todos temos na nossa caminhada, porque são necessários para nós, para ajudar na nossa evolução, nós passarmos por esses irmãos, ou às vezes nós somos esses irmãos. Né? Se não formos nesta, não sabemos se já não fomos em outras encarnações, não é mesmo? No entanto, diga o que disserem, ser-lhes-á preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Sim, porque todos nós um dia partiremos daqui, é fato. Ninguém fica para semente. E aí acontece aquele choque. Se vê do outro lado, e isso, queridos irmãos, é bem importante. Para quem trabalha numa reunião mediúnica sabe. Enxerga o corpo, se vê vivo, fala com os familiares e ninguém os escuta, a não ser que alguém tenha mediunidade na família. Então é muito interessante, muito importante isso. Quem não acredita que a vida continua após a morte do corpo físico, o choque é bem maior que quem acredita, do que quem acredita. Então diz aqui: no entanto, diga o que disserem, ser-lhes-á preciso entrar como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Porque daí bate o arrependimento. Porque muitas vezes ignoram quem acredita, ridicularizam os outros. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu o seu poder, né? Que não reconheceu o poder de Deus, e aquele que humildemente se submeteu às suas leis. E Deus não pode igualar a todos nós, de conformidade com as nossas atitudes, é claro. Dizendo que o reino dos céus é do simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Aquele que diz eu consigo tudo, eu posso tudo, às vezes tem um certo poder em alguma instituição, algum poder político, e acha que dando jeitinho consegue tudo. Mas Deus é perfeito e não dorme. E nós sabemos que o dia, o grande final vai chegar para todos nós. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isto por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Então é muito importante isso. É a qualidade moral que vai pesar nossa balança no céu para nos aproximar de Deus, de Jesus. E não são os bens terrenos, não são os títulos nossos aqui. E diz assim: por que os homens orgulhosos e vaidosos de sua inteligência não conseguem se elevar até Deus? Porque, em função do alto conceito que fazem de si próprios, consideram as coisas divinas indignas de lhes merecer atenção. Os orgulhosos tomam a inteligência que possuem como medida da inteligência universal. E por que o homem de saber se recusa a admitir o mundo invisível? Porque o seu orgulho não o deixa reconhecer
a existência de algo que esteja acima do seu entendimento. O homem de saber se recusa a aceitar o mundo invisível e uma potência extra-humana. É no mundo invisível que os olhos se lhes serão abertos e eles reconhecer o erro que caíram. Serão a ignorância e a baixa condição de vida material que nos conduzem ao reino dos céus? Não, não necessariamente, pois o que na verdade nos conduz a ele é a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus a criatura, né? O que nos aproxima, o que aproxima a criatura de Deus é a humildade. E o orgulho entre os vícios que dele afastam. A ignorância e a baixa condição de vida material não excluem a vaidade e o orgulho. Também, muito, muito importante. Já vimos na nossa experiência de vida ricos humildes e pobres orgulhosos. Então, claro que não é a condição material que, então, se todo pobre, miserável, né, paupérrimo, fosse a Deus. Não. Ou se todo rico de bens materiais e de títulos, fosse afastado de Deus, estivesse afastado de Deus. Não. Pode ser rico e humilde, acreditar em Deus, tentar se melhorar a cada dia, assim se aproximando de Deus. Mas podemos ser paupérrimos e sermos orgulhosos, vaidosos. E isso a gente sabe que a gente encontra na nossa caminhada. Então não é a condição material que nos eleva ou nos afasta de Deus. Sim, a nossa condição moral. Isso sim nos aproxima de Deus. Quem quer que se eleve será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a entre eles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como esta criança, este será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso também está em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. E nos diz assim o roteiro: por que é necessário tornar-se igual a uma criança para se entrar no reino dos céus? Porque a criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração, não tendo pretensões de superioridade ou infalibilidade. Assemelhando-nos a ela, com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Não é ser criança, mas semelhante à mesma. Receber uma criança, como Jesus o fez, o que significa? Significa a valorização da humildade e o cultivo da simplicidade. A criança é o modelo que Jesus nos apresenta para conquistar as virtudes tão necessárias à nossa elevação espiritual. Todo aquele que se humilha e se torna pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus 2 filhos e o adorou, confessando que desejava pedir-lhe algo. Ele lhe disse: que quereis vós? Ordenai, diz ela, que meus 2 filhos que aqui estão
sejam assentados em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: Podemos. E ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu beberei, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder-vos. Será para aqueles a quem meu Pai tenha preparado. Os 10 apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tiranizam. Não deve ocorrer o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve, e que aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Isso também está em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Agora me veio à mente, lembram daquela cena Jesus lavando os pés dos discípulos? Então, no início eles não queriam, né? Achavam Jesus uma... E Jesus realmente era. Desculpem, viajei e me resfriei. E Jesus fez questão. A humildade dele. Ele era grande no reino dos céus. Foi grande também para nós e é grande para nós. Nos deixou os ensinamentos de amor, de humildade, de caridade e fraternidade, que ainda seguimos muito pouco, né? E aí diz assim: por que Jesus nos aconselha a ocupar os últimos lugares? Porque quando pretendemos os primeiros lugares, manifestamos nossos sentimentos presunçosos de superioridade, sentimentos estes contrários à prática da humildade. A verdadeira grandeza se afirma pela humildade. Por que Jesus não atendeu o pedido daquela mãe? Por que seus filhos, embora decididos a enfrentar os dissabores da evolução consciente, tinham muitos débitos ainda a resgatar? E a nossa salvação não acontece por milagre ou concessão de privilégios, e sim por merecimento. Para nos tornarmos verdadeiramente grandes, devemos servir ao próximo sem cobrança, pois isso é uma forma de humildade. Que lição nos ensina Jesus nessa passagem? De humildade, pois só nos despojando de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos é que conseguiremos ser o maior no reino dos céus. Não se vai a Deus senão pelo nosso próximo. Servir ao próximo é servir a Deus, tornando-se grande aos seus olhos. Então, que a gente possa ir pensando. Então, a mãe queria colocar os 2 filhos lá. Mas será que ela estaria preparada? Jesus foi pregado na cruz. Nós não sabemos, mas provavelmente, quando ela assistiu isso, ela deve ter pensado: e eu queria meus 2 filhos, um de cada lado dele. Claro que ela queria no reino dos céus, mas primeiro, cada um de nós tem que passar pelas suas provações, não é assim? Então, como é que vamos nos elevar de uma hora para outra? Ou a pedido da nossa mãezinha? Claro que a nossa mãe, ainda mais hoje,
Dia das Mães, não é? Sabemos que a nossa mãe sempre quer o melhor para nós, e essa não era diferente, ela também queria, só que ainda ignorante a respeito do que é evoluir espiritualmente. E segundo nos diz o Evangelho, os filhos ainda tinham uma boa caminhada pela frente. E seguindo no item 5 diz assim: Jesus entrou num dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição. E os que lá estavam observavam-no. E notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola e lhes disse: Quando fordes convidados a qualquer boda, não tomeis o primeiro lugar, preocupando-se se não se encontra entre os convidados pessoa mais considerável que vós, para que aquele que vos convidou não venha dizer: Dai vosso lugar a este, e para que, então, não sejais obrigado a permanecer com vergonha no último lugar. Mas quando fordes convidados, ponde-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou tiver chegado, diga: Meu amigo, subi mais alto. Então isso será motivo de glória perante os que estiverem à mesa convosco. Pois quem quer que se eleve será rebaixado, e quem quer que se rebaixe será elevado. Isso também está em Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. E repetindo aqui o item 5, que já tínhamos lido, que diz assim, aí sim, com relação a esse item 5, no roteiro nos diz: por que Jesus nos aconselha a ocupar os últimos lugares? Porque quando pretendemos os primeiros lugares, manifestamos nossos sentimentos presunçosos de superioridade, sentimentos estes contrários à prática da humildade. Porque a verdadeira grandeza se afirma pela humildade. E qual é a vantagem de ser humilde? A humildade cativa as atenções dos que nos rodeiam, deixando em torno dos que a praticam um halo de respeito e admiração. O nosso gesto humilde, buscando o último lugar, nos eleva ainda mais. E qual o sentido da expressão aquele que se eleva será rebaixado? Os que se elevam pela fortuna, títulos e glórias, morrendo, chegam no outro mundo desprovidos de tudo, conservando apenas o orgulho que torna sua posição ainda mais humilhante. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se eleva será rebaixado. E aqui encerramos mais este Evangelho no Lar, queridos irmãos. Olá, Vaneide, boa noite, nossa administradora, o Ricardo, a Dirce, mãezinha, saudade. Né? E vamos encerrando hoje. Boa noite, um feliz e abençoado final de domingo, Dia das Mães. Sabemos que todos os dias são os nossos dias, porque mãe não é só nesse dia. Mas enfim, vamos agradecer a Deus por tudo, por mais esse domingo, por mais esse evangelho, e rogar nesse momento, elevando novamente nosso pensamento ao Mestre, à nossa mãe. Vamos pedir que nos abençoe, nos ilumine por mais uma semana, nos dando força para passar pelos obstáculos, pelas provas que precisamos passar. Que tenhamos a força, que a nossa fé se fortaleça, que tenhamos a certeza do amparo divino que sempre se faz. Quando elevamos o nosso pensamento, como quando pedimos de coração puro, aberto, sem querer o mal para ninguém, querendo apenas o bem para nós e para os nossos irmãos de caminhada. No tempo do Pai,
tudo acontecerá, porque sabemos, por mais difícil que seja a prova pela qual estivermos passando, tudo passa, nos disse a Mãe Santíssima, tudo passará. Que tenhamos fé e esperança em dias melhores e que Jesus nos abençoe, ilumine a nossa caminhada, nos guie por mais uma semana. Por isso somos gratos e nos guie, nós te rogamos, Mestre amado, nos guie hoje e sempre. Somos teus irmãos menores, carentes do teu amor e da tua luz na nossa caminhada terrena. Que assim seja. Um beijo no coração. Lourença, seja bem-vinda, minha irmã. E até o próximo domingo, se Jesus permitir. Que assim seja. Que assim seja.